Instituto Professor Calazans. E eu vou fazer aqui 3 perguntas, ou melhor, 3 situações. E logo em seguida eu vou explicar por que é que isto acontece no sistema de comunicação, oratória, memorização. Vamos à situação número 1. Né? Já aconteceu com você, principalmente nós que trabalhamos com candidatos a provas e concursos, e não só em provas e em concursos, em várias situações, mas uma delas é quando você vai fazer uma prova e vê um assunto que você nunca viu na vida. Então, um determinado assunto, qualquer área, ou tópico de uma determinada matéria, você nunca viu aquilo. Tá? Você desconhece o assunto. Tá? Então, essa é a situação 1. Desconhece completamente o assunto. Você nunca viu aquele assunto, nunca estudou, deveria ter estudado. Né? Então, você não tem como responder uma determinada pergunta ou realizar uma determinada prova, porque por uma omissão, uma ingenuidade, seja lá o que for, você não viu aquele assunto. Então, quando você é questionado em relação a um assunto por uma outra pessoa, nada ligado à prova, você desconhece aquele assunto, você não tem como responder. Tudo bem. Agora vamos ver uma outra situação. Situação 2. Você já viu aquele assunto, mas você não lembra daquele assunto. Você não consegue se lembrar daquele assunto. Tá? E você só conseguiu lembrar do assunto quando você fez uma consulta. Então, naquele momento da prova, você não conseguiu. Puxa, eu já estudei esse assunto. Então, o assunto já entrou na sua cabeça. O assunto já passou pela sua cabeça. Tá? O primeiro caso, você nunca viu o assunto. Aqui você já viu o assunto, você já viu aquele tópico, mas não se lembra. E tenta fazer e não consegue. Fazer uma memorização, um resgate, uma recuperação e não acontece. De atrás eu estava com um colega e ele tinha um assunto da Bíblia que ele tinha certeza que já tinha visto, mas não conseguiu se lembrar. Chegando em casa ele fez uma consulta e o assunto veio à tona e ele se lembrou. Tá? Então, qual é a diferença do primeiro caso? O primeiro caso trata-se de um assunto que você não sabe, de um tópico que você nunca viu. Aqui você já viu, mas não se lembra. No primeiro caso, o assunto nem entrou na sua cabeça, nem passou pela sua cabeça. Aqui, ele passou pela sua cabeça. Ele entrou na sua cabeça, só que você não soube recuperar o assunto. E o caso 3, então conhece, mas não lembrou de jeito nenhum. É a situação 2. E o caso 3, que já aconteceu com você. Você está conversando com uma pessoa, aí vem um assunto e você não se lembra do assunto. Às vezes é o nome de uma pessoa, você tenta lembrar e não consegue. Você tem certeza que você já viu aquele tópico, tá? E ele já passou pela tua cabeça, já entrou. Aí de repente você está tomando banho, você está tomando café, você nem está mais pensando sobre aquele assunto. E de repente aquele assunto vem e você se lembra do nome. Com certeza já aconteceu. É muito comum quando você vê uma pessoa, você não lembra o nome da pessoa, não lembra e tenta lembrar, tenta, mas não consegue e segue sua vida. Conforme eu já disse, numa situação totalmente aleatória, tomando café, conversando com um amigo, tomando um banho, aí você se lembra. Então, qual é essa situação? Você conhece e só lembrou do assunto, só se lembrou inconscientemente. Por que isso acontece? E qual a importância de nós sabermos esses fenômenos e como superá-los para que nós não sejamos traídos pela nossa memória. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e hoje eu vou conversar com vocês sobre um pouquinho sobre o funcionamento do nosso cérebro. Mas na realidade, o que acontece aqui é que o aluno e às vezes o professor, tá? O aluno não soube, ou a pessoa, não precisa ser só aluno, não é só em caso de provas e concursos, mas não houve um aprendizado sobre esses 3 tópicos: inserir, armazenar e recuperar. Então, conforme nós vimos aí,
o que ocorreu foi, muitas vezes o aluno ou o estudante, ou qualquer pessoa, não soube inserir aquela informação. Como eu faço para que determinado tópico, assunto, matéria, eu vou usar um termo aqui bem vulgar, não tão técnico, ligado a neurociências. Porque isso aqui é tudo neurociência. Então, muitas vezes, o aluno precisa saber enfiar a matéria na cabeça. Tá? Então, às vezes, não consegue. Onde e como, né, são coisas importantes. Como é que eu aprendo matemática? A técnica para aprender ou ensinar matemática ela é diferente da técnica para aprender história, por exemplo, ou um idioma. Então, são técnicas diferentes, lembrando que o nosso cérebro tem uma estrutura e uma função. Então, eu preciso saber qual é a estrutura do meu cérebro e como ele funciona para que eu possa inserir a matéria. Tá? Então, vamos lá? Como é enfiar a matéria na cabeça? É como eu, na realidade, vou aprender uma matéria. Depois, o outro ponto é armazenar. Onde eu vou guardar? Muitas vezes, você aprende uma matéria, mas amanhã você não sabe mais. É muito comum algumas escolas que não têm um bom nível de ensino e aprendizagem, faz com que os alunos, já viu isso? Muitos alunos fazem provas, na realidade, muitos alunos não estudam a matéria para aprender. Muitos alunos, infelizmente, aprendem a matéria para fazer prova. Então, o aluno decora a prova na véspera, estuda na véspera, decora tudo, faz a prova, no dia seguinte não sabe mais nada. Ou seja, ele não aprendeu a matéria. Quando você aprende a matéria, você armazena, você guarda. Então, muitos alunos, eles estudam para a prova e não estudam para saber. E, repito, eu me lembro de um caso, como professor, por várias questões, nós cancelamos a prova. Então, no dia da prova, os alunos chegaram por questões administrativas, burocráticas, um monte de coisa. Infelizmente, a prova ela foi cancelada e vai ser aplicada daqui a alguns dias. Os alunos entraram em polvorosa. Por quê? Porque eles tinham decorado tudo. E eles sabiam que um dia, 2 dias depois da prova, não teria mais como recuperar, né? Não teria mais como recuperar, como saber a matéria. Então, eles ficaram todos ali... Eles ficaram ali todos nervosos, porque não sabiam recuperar. Ou seja, na realidade, o processo de ensino-aprendizagem não foi coerente. Então, os alunos não podiam ter estudado para decorar a matéria, não podiam ter estudado para a prova, porque eles sabiam que 2 dias, 3 dias depois, eles não conseguiriam mais recuperar a prova. Então, às vezes, não sabem inserir a matéria na cabeça, enfiar a matéria na cabeça, ou seja, não sabe como aprender. Se aprendeu, não sabe como armazenar, fazer com que aquele conhecimento permaneça na cabeça, né? É muito comum, eu sou ligado também ao direito, a gente vê alunos fazendo, os candidatos na prova da OAB, eles passaram 5 anos fazendo faculdade. No final do ano vai fazer e muitas vezes precisa fazer cursinho. Por quê? Se eles passaram 5 anos estudando direito, qual foi o processo de ensino utilizado que fez com que eles precisassem, depois de formados, estudar 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes até mais. Porque se aprendeu, não soube armazenar. Tá bom? E às vezes até sabe aprender, sabe estudar, sabe armazenar, mas não sabe recuperar. Na hora que é solicitado aquele conhecimento, ele não sabe recuperar. Então, são coisas diferentes, mas que são coisas interligadas. Enfiar a matéria na cabeça, onde armazenar, onde guardar e recuperar. O caso daquela pessoa que lembrou o nome da outra tomando banho, tomando café. Ou seja, recuperou uma informação de forma inconsciente, mas uma matéria do momento que não precisava mais. Então, são esses segredos que nós, nos nossos cursos de técnicas de ensino, técnicas de estudo para
alunos de provas e concursos e também de comunicação. Outro dia eu vi um renomado palestrante falando que a sua palestra tem que ser memorável. E eu achei estranho, que memorável. Até li todo o livro dele, mas ele bateu muito nessa tecla. Sua palestra tem que ser memorável, ou seja, a sua palestra ela tem que ficar na cabeça do seu ouvinte. Isso é memorável, tem que ficar na memória do seu ouvinte. Só que ele não explicou no seu livro como é que se faz isso. Hoje, a neurociência tem sim condições e apresenta métodos e procedimentos para que eu, palestrante, professor, consiga utilizar várias técnicas para inserir uma informação, fazer com que o aluno armazene e, se ele precisar, ele recupere. Isso serve também para professor, para alunos e qualquer outra atividade voltada aí à comunicação. Tá? Então, professores, palestrantes, comunicação. Para professores, nós temos o curso de técnicas de ensino. Para palestrantes, nós temos curso de comunicação e oratória. E comunicadores em geral, principalmente, não só, né, também principalmente vendedores. Tá? E aí, onde é que nós vemos essas técnicas? Em neurostorytelling, né, que é storytelling, como contar uma história utilizando neurociências, técnicas didáticas e provas e concursos. Estudar não é aprender. Tem gente que estuda e não sabe aprender. Acompanhando aí alunos em provas e concursos, nós vemos que às vezes um aluno estudou 3 anos para passar em concurso, enquanto o outro aluno estudou 1 ano e passou. E muitas vezes não é questão de inteligência. A pessoa que estudou mais tempo tem mais inteligência que o outro que estudou menos tempo. Nós conseguimos comprovar isso. Contudo, não é a inteligência que entrou em questão aqui, embora a inteligência seja importante também, mas a técnica de estudo que é muito importante. No processo de ensino-aprendizagem, o aluno menos preparado, ele tem dificuldade de inserir a matéria, armazenar e recuperar na hora da prova. Ok? Lembrando que nós vamos ver isso com concepção de neurociências. E assim nós acabamos o nosso bate-papo de hoje. Lembrando que no nosso canal de YouTube nós temos outros vídeos que falam sobre este assunto. Você pode se inscrever e ativar o sininho para receber os novos vídeos. E lembrando sempre de compartilhar, curtir e comentar. No site do Professor Calazans você tem os cursos e a descrição, as descrições de cada curso, provas em concurso. Inclusive tem uma assinatura de provas de concurso para que os alunos participem. Tá? E descrições de neurostorytelling, de comunicação e oratória e assim por diante. Basta entrar no Instituto professorcalazans.com.br, né? Na realidade é professorcalazans.com.br, você vai ter acesso a essas informações. E se quiser fazer parte da Academia de Comunicação e Oratória, excelente. Na Academia de Comunicação e Oratória você tem acesso a vários cursos gratuitos, outros cursos especiais com descontos especiais e também faz parte aí da nossa academia, participando de eventos, palestras e assim por diante. Para mais informações também você pode escanear esse QR Code e já entrar no nosso grupo de comunicação e oratória e receber todas as informações sobre nossos próximos cursos e eventos. Além do mais, o calazans.daniel@gmail, nosso e-mail. Você pode também fazer uma ligação para o nosso telefone, que é o Zap, né, que é o 11 986 936733. Com o QR Code e esses contatos, você pode receber mais informações sobre os nossos cursos. Ok? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.